A prosperidade nunca foi fruto do acaso. Ao longo da história, homens e mulheres que construíram riqueza duradoura raramente o fizeram por circunstâncias fortuitas ou por simples sorte. O que se observa, quando se examinam suas trajetórias com atenção, é a presença constante de um princípio invisível, porém determinante: a disciplina. Não apenas a disciplina externa, visível em comportamentos organizados, mas sobretudo a disciplina interna, aquela que governa pensamentos, emoções e decisões diárias. Napoleão Hill compreendeu profundamente essa dinâmica ao estudar centenas de pessoas bem-sucedidas. Ele percebeu que a riqueza começa muito antes de aparecer na conta bancária. Ela nasce como uma organização mental. Disciplina financeira é, portanto, uma extensão direta da disciplina mental. Antes que alguém consiga administrar dinheiro, precisa aprender a administrar a si mesmo. A maioria das dificuldades financeiras não decorre da falta de oportunidades, mas da ausência de autocontrole, clareza de propósito e consistência. Quando o desejo por prosperidade é apenas vago, ele não possui força suficiente para sustentar ações contínuas. Hill ensinava que todo êxito começa com um propósito definido. Essa definição é o ponto de partida da disciplina, pois direciona a energia e estabelece prioridade. Sem um objetivo claro, as decisões financeiras tornam-se reativas e emocionais. Com um propósito definido, tornam-se estratégicas. A mente que decide enriquecer de maneira estruturada começa por determinar exatamente o que deseja alcançar. Não se trata de querer ganhar mais dinheiro de forma genérica, mas de estabelecer metas concretas, mensuráveis e acompanhadas de prazo. A clareza produz foco, e o foco reduz dispersão. Quando alguém sabe para onde está indo, torna-se mais fácil recusar aquilo que não contribui para o destino escolhido. A disciplina financeira nasce exatamente nesse ponto, na capacidade de dizer não ao impulso imediato em favor de um resultado maior no futuro. Esse processo exige autocontrole. Hill afirmava que quem não domina a si mesmo jamais dominará circunstâncias externas. O dinheiro amplifica traços já existentes. Se a pessoa é impulsiva, o dinheiro ampliará a impulsividade. Se é organizada, o dinheiro potencializará sua organização. Portanto, o primeiro patrimônio que precisa ser construído é o domínio emocional. O consumo impulsivo, as decisões tomadas por ansiedade, o desejo de impressionar terceiros e o medo constante de perder oportunidades são sintomas de uma mente ainda indisciplinada. A disciplina financeira não significa privação amarga, significa maturidade. É a habilidade de adiar recompensas, de agir com racionalidade mesmo quando as emoções sugerem o contrário. A maioria das pessoas associa prosperidade a ganhos extraordinários, mas raramente associa riqueza à repetição silenciosa de comportamentos corretos. No entanto, é justamente a repetição que molda o destino financeiro. Hill enfatizava o poder do subconsciente e a força do hábito. Tudo aquilo que é repetido com constância torna-se automático. Quando a poupança é um ato eventual, ela depende de motivação. Quando se transforma em hábito, passa a ser parte da identidade. A diferença entre alguém que enriquece e alguém que vive em ciclos financeiros instáveis muitas vezes está na criação de sistemas. Automatizar investimentos, registrar despesas, revisar metas periodicamente. Essas práticas parecem simples, mas acumuladas ao longo do tempo tornam-se extraordinárias. A disciplina não é sustentada pela emoção do momento, é sustentada por estrutura. Uma pessoa pode sentir-se inspirada a economizar após ler um livro ou assistir a uma palestra, mas se não houver um método concreto para aplicar essa decisão, o entusiasmo desaparece. Hill observou que os grandes realizadores combinavam pensamento inspirador com planejamento organizado. Eles não apenas acreditavam em seus objetivos, construíam mecanismos para garanti-los. A disciplina financeira, portanto, exige organização prática. Não basta desejar riqueza, é necessário estabelecer padrões consistentes de comportamento. Nesse ponto, surge outro elemento essencial, a fé. Não no sentido meramente religioso, mas como estado mental de convicção. Hill descrevia a fé como uma força que pode ser desenvolvida por repetição e autossugestão. No campo financeiro, essa fé manifesta-se como confiança na visão de longo prazo. O caminho da prosperidade raramente é linear. Haverá períodos de crescimento lento, imprevistos e até perdas. Sem convicção, o indivíduo abandona o plano diante da primeira dificuldade. Com fé desenvolvida, mantém-se firme. A disciplina financeira exige essa confiança interior, pois muitas de suas recompensas só se tornam visíveis após anos de aplicação consistente. A paciência, nesse contexto, torna-se uma aliada poderosa. Vivemos em uma cultura que valoriza resultados imediatos, mas a construção de patrimônio é um processo cumulativo. O princípio dos juros compostos, por exemplo, é menos sobre matemática e mais sobre comportamento. Ele recompensa quem permanece. A disciplina diária de investir quantias aparentemente pequenas pode parecer insignificante no curto prazo, mas ao longo de décadas transforma-se em liberdade.
A mente impaciente abandona o processo. A mente disciplinada persevera. Entretanto, prosperidade não é construída apenas por meio da contenção de gastos. Hill foi enfático ao afirmar que a renda de uma pessoa é proporcional ao valor que ela entrega. Assim, disciplina financeira também envolve expansão de capacidade. Investir em conhecimento, desenvolver habilidades, aumentar a competência profissional são formas indiretas de fortalecer a prosperidade. Economizar sem buscar crescimento limita o potencial. A verdadeira disciplina equilibra controle de despesas com aumento estratégico de receitas. Trata-se de tornar-se alguém mais valioso para o mercado e, simultaneamente, mais responsável na administração dos recursos recebidos. Esse equilíbrio revela um aspecto frequentemente negligenciado: caráter. A riqueza duradoura repousa sobre integridade. Negócios construídos sobre atalhos ou decisões antiéticas podem gerar ganhos rápidos, mas raramente sustentam prosperidade prolongada. A disciplina financeira também se manifesta na coerência entre valores e ações. Quando o indivíduo age com responsabilidade, constrói reputação. Reputação gera oportunidades. Oportunidades ampliam renda. Assim, percebe-se que disciplina não é apenas técnica, é expressão de princípios internos. Ao observar esse conjunto de elementos, propósito definido, autocontrole, hábito, fé, expansão de valor e caráter, torna-se evidente que a disciplina financeira não é um ato isolado, mas um sistema integrado de pensamento e comportamento. Ela começa na mente, consolida-se em decisões diárias e se reflete nos resultados ao longo do tempo. Prosperidade, nesse sentido, deixa de ser um evento extraordinário e passa a ser consequência previsível de princípios aplicados com constância. Quando alguém decide organizar sua vida financeira com clareza e determinação, está, na verdade, reorganizando sua própria identidade. Cada decisão consciente reforça a imagem interna de alguém capaz de construir riqueza. Essa identidade fortalecida influencia escolhas futuras, criando um ciclo virtuoso. A disciplina deixa de ser esforço doloroso e passa a ser expressão natural de quem a pessoa se tornou. E é nesse ponto que a prosperidade começa a se manifestar não apenas como acúmulo de recursos, mas como sensação de domínio, segurança e direção. Assim, compreende-se que o dinheiro não responde a desejos passageiros, mas a padrões consistentes. Ele flui para onde há organização, visão e persistência. A disciplina financeira é o princípio que transforma a intenção em realização. É o elo entre o pensamento e o patrimônio. E ao internalizar esse princípio, o indivíduo prepara o terreno para um próximo estágio ainda mais profundo. Compreender que a mente, quando treinada corretamente, não apenas administra riqueza, ela cria. Se na etapa anterior compreendemos que a disciplina financeira nasce de um princípio interior, torna-se agora necessário aprofundar a origem desse princípio, a mente. O dinheiro é apenas o reflexo externo de uma estrutura mental interna. Antes que qualquer patrimônio seja acumulado no mundo físico, ele precisa ser concebido, aceito e sustentado no campo do pensamento. Napoleão Hill defendia que a realidade material é moldada pela natureza dominante das crenças que cultivamos. Assim, a disciplina financeira não é simplesmente uma técnica de controle de gastos, mas uma manifestação visível de uma mentalidade específica, uma mentalidade de prosperidade. Existe uma diferença profunda entre viver sob a influência da escassez e operar a partir da consciência de abundância. A mentalidade de escassez não se caracteriza apenas pela falta de recursos, mas pelo medo constante de que eles nunca serão suficientes. Esse medo leva a decisões contraditórias, ora à retenção exagerada, ora ao consumo impulsivo como forma de compensação emocional. A pessoa presa à escassez reage às circunstâncias. Vive defensivamente. Evita riscos calculados por receio de perder o pouco que possui, paradoxalmente, deixa de crescer. Já a mentalidade de prosperidade compreende que riqueza é resultado de criação de valor contínuo. Ela não ignora riscos, mas os analisa com racionalidade. Não se move por pânico, mas por estratégia. Não vê o dinheiro como algo raro e inacessível, mas como consequência natural de competência, visão e persistência. A disciplina financeira encontra sustentação nessa segunda mentalidade. Quando alguém acredita profundamente que pode gerar valor, aumenta sua disposição para planejar, investir e agir com consistência. O pensamento dominante torna-se o solo onde as decisões são plantadas. Hill enfatizava que o subconsciente aceita como verdadeiro aquilo que é repetido com emoção e convicção. Se uma pessoa repete para si mesma que nunca consegue guardar dinheiro, seu comportamento confirmará essa crença. Se, ao contrário, começa a afirmar internamente que é disciplinada, capaz e estrategicamente organizada, o subconsciente passa a trabalhar a favor dessa identidade. O poder dessa programação mental não deve ser subestimado. Muitas pessoas tentam organizar suas finanças apenas por meio de ferramentas externas, planilhas, aplicativos, métodos de orçamento, mas negligenciam a raiz interna que sustenta ou sabota essas ferramentas. Quando a identidade permanece desalinhada com o objetivo, a disciplina torna-se temporária. Por isso, Hill insistia na prática da autossugestão,
Repetir metas financeiras com clareza, visualizar resultados alcançados e alimentar emoções positivas associadas à prosperidade. Ao fazer isso de maneira constante, o indivíduo começa a agir de acordo com a nova imagem que construiu de si mesmo. Essa transformação mental exige persistência. Não é incomum que, ao iniciar uma jornada de organização financeira, surjam desafios inesperados. Despesas imprevistas, oscilações econômicas e frustrações momentâneas testam a firmeza das decisões tomadas. A maioria das pessoas abandona seus planos nesses momentos críticos. Hill observou que a persistência é uma das qualidades mais raras entre aqueles que falham. Persistir não significa ignorar ajustes necessários, mas manter o compromisso com o objetivo maior. Na esfera financeira, isso se traduz em continuar investindo mesmo em períodos de instabilidade, manter o hábito de poupar mesmo quando a tentação de interromper parece justificável, e confiar no processo mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. É nesse ponto que o planejamento organizado assume papel central. Uma mente disciplinada não se apoia apenas na força de vontade, ela cria estrutura. Planejamento financeiro não é sinônimo de rigidez excessiva, mas de clareza estratégica. Orçamento consciente, definição de prioridades, construção de reserva de emergência e diversificação de investimentos são expressões práticas de uma mente organizada. Hill identificou que as pessoas bem-sucedidas combinam imaginação criativa com planejamento estruturado. Elas sonham, mas também calculam. Visualizam o futuro, mas constroem pontes concretas até ele. Essa organização reduz a influência das emoções momentâneas. Quando existe um plano definido, as decisões deixam de ser improvisadas. A disciplina financeira torna-se menos dependente de motivação e mais sustentada por método. A ausência de plano, por outro lado, abre espaço para dúvidas e hesitações. E a hesitação, frequentemente, gera inércia ou escolhas impulsivas. Hill também destacava a importância da decisão firme. As pessoas prósperas tendem a decidir rapidamente e mudar de opinião lentamente, enquanto as indecisas adiam escolhas importantes e alteram suas posições com facilidade diante de pressões externas. Aplicado às finanças, isso significa assumir compromisso claro com metas estabelecidas e não abandoná-las ao primeiro sinal de desconforto. A volatilidade do mercado, por exemplo, não deve determinar mudanças precipitadas quando a estratégia foi construída com fundamentos sólidos. Decisões baseadas em medo coletivo raramente conduzem à prosperidade. A mente disciplinada aprende a distinguir entre fatos e ruídos. Aprende a analisar dados com serenidade. Aprende a agir com prudência, mas sem paralisia. Outro princípio essencial apresentado por Hill é o poder da associação estratégica. Nenhum indivíduo prospera isoladamente. A mente é influenciada pelo ambiente. Conversas, exemplos e padrões das pessoas ao redor moldam percepções sobre dinheiro e sucesso. Se alguém está constantemente exposto a discursos de derrota e limitações, sua visão de mundo tende a se estreitar. Por outro lado, quando se associa a indivíduos que valorizam crescimento, responsabilidade e visão de longo prazo, passa a absorver essas atitudes naturalmente. A disciplina financeira é fortalecida quando a convivência com pessoas que também praticam organização e planejamento. Esse fenômeno explica por que grupos de mentoria, comunidades de investidores e ambientes profissionais orientados ao desenvolvimento costumam acelerar o crescimento individual. O princípio da mente mestra, descrito por Hill, sugere que a harmonia entre duas ou mais mentes gera uma energia superior à soma das partes. Quando aplicado ao campo financeiro, isso significa que ideias são refinadas, erros são evitados com mais facilidade e oportunidades são identificadas com maior clareza. À medida que a mentalidade de prosperidade se consolida, a disciplina deixa de ser percebida como restrição e passa a ser vista como instrumento de liberdade. A organização financeira não limita a vida, ela a expande. Quem administra bem seus recursos experimenta menos ansiedade e mais autonomia. Essa mudança de perspectiva é fundamental. Muitas pessoas resistem à disciplina porque a associam à privação. Entretanto, sob a ótica correta, ela representa poder de escolha. Representa a capacidade de agir sem dependência constante de circunstâncias externas. O treinamento mental contínuo fortalece essa percepção. Visualizar metas alcançadas, reafirmar compromissos e revisar planos periodicamente mantém o foco alinhado com o propósito maior. A mente disciplinada aprende a operar acima das flutuações emocionais. Aprende a manter serenidade diante de ganhos e perdas temporárias. Aprende que prosperidade verdadeira é construída em ciclos longos e não em movimentos abruptos. Quando essa consciência se estabelece, surge uma confiança diferente, não baseada em otimismo ingênuo, mas em entendimento profundo dos princípios que regem o crescimento. A pessoa sabe que resultados são consequência direta de pensamentos dominantes, decisões firmes e ações consistentes. A mente torna-se aliada, não adversária. E, ao tornar-se aliada, passa a criar oportunidades onde antes havia apenas incerteza. Assim, ao concluir esta etapa, percebe-se que a disciplina financeira não é sustentada apenas por técnicas externas, mas por uma reconfiguração interior. A mente que antes reagia por medo passa a agir por estratégia. O pensamento que antes limitava passa a expandir possibilidades. E quando essa transformação mental se une à prática consistente, o caminho para a prosperidade torna-se não apenas possível, mas inevitável dentro do tempo necessário. Com a base mental estabelecida e os princípios internos consolidados,
Resta agora compreender como essa disciplina se manifesta concretamente no mundo real, nas decisões práticas que transformam teoria em patrimônio tangível. Com a mente alinhada e os princípios internos consolidados, a disciplina financeira deixa de ser apenas um conceito abstrato e começa a se traduzir em decisões concretas. É nesse ponto que a filosofia encontra a prática. Porque, embora a riqueza seja concebida na mente, ela se manifesta por meio de ações organizadas no mundo real. O pensamento cria a direção, mas são os comportamentos repetidos que constroem o patrimônio. A aplicação prática da disciplina financeira começa por uma compreensão simples, porém poderosa. Toda renda precisa ser direcionada com intenção. O dinheiro que entra sem destino definido tende a desaparecer sem deixar rastros. A pessoa disciplinada estabelece prioridades claras antes mesmo de gastar. Ela compreende que cada valor recebido carrega potencial de crescimento futuro. Por isso, adota o princípio de pagar a si mesma primeiro. Antes de atender aos desejos imediatos, reserva uma parte estratégica para a construção de ativos. Esse gesto, aparentemente simples, altera profundamente a trajetória financeira ao longo do tempo. Viver abaixo do padrão que se pode pagar é outra expressão concreta dessa disciplina. Não se trata de negar conforto, mas de evitar a armadilha da expansão constante de despesas conforme a renda aumenta. Muitas pessoas experimentam crescimento profissional, mas permanecem financeiramente estagnadas porque elevam seus custos no mesmo ritmo. A disciplina rompe esse ciclo. Ao manter despesas controladas mesmo quando os ganhos crescem, cria-se margem para investir de maneira consistente. Essa margem é o espaço onde o patrimônio nasce. Entretanto, disciplina financeira não se resume a poupar, ela envolve investir com inteligência. O dinheiro parado perde força diante da inflação e das transformações econômicas. Investir é colocar recursos para trabalhar a favor de objetivos maiores. Mas investir exige preparo, análise e visão de longo prazo. Aqui, o controle emocional desempenha papel decisivo. Mercados oscilam. Notícias alarmistas surgem com frequência. Momentos de euforia são seguidos por períodos de retração. A mente indisciplinada reage impulsivamente a essas flutuações. A mente treinada mantém serenidade. Avalia fundamentos, revisa estratégias quando necessário, mas não se deixa conduzir pelo pânico coletivo. Grande parte das perdas financeiras significativas ocorre não por falhas estruturais nas estratégias, mas por decisões precipitadas motivadas por medo ou ganância. Hill já alertava que emoções negativas são forças poderosas quando não são dominadas. O medo da perda pode levar à venda no pior momento. A ganância pode estimular riscos imprudentes. A disciplina financeira atua como filtro racional entre estímulo e resposta. Ela cria um intervalo onde a análise substitui o impulso. Esse domínio emocional torna-se ainda mais relevante em tempos de crise econômica. Crises não são exceções na história, são ciclos recorrentes. Quem compreende esse padrão não se surpreende quando elas ocorrem. Em vez de enxergá-las apenas como ameaças, aprende a identificar oportunidades escondidas. Ativos desvalorizados, novos nichos de mercado e mudanças estruturais frequentemente surgem nesses períodos. Mas apenas a mente disciplinada consegue enxergar além do medo coletivo. Aquele que construiu reserva de emergência, diversificou investimentos e manteve planejamento organizado atravessa turbulências com maior estabilidade. Outro aspecto essencial da prática da disciplina financeira é o reinvestimento contínuo. A prosperidade sustentável raramente é resultado de um único acerto extraordinário. Ela nasce da repetição paciente de decisões sensatas. Reinvestir rendimentos amplia o efeito dos juros compostos, transformando o crescimento linear em crescimento exponencial. Esse processo, embora silencioso nos primeiros anos, torna-se poderoso ao longo das décadas. Aqui, mais uma vez, a paciência revela-se virtude indispensável. A pressa é inimiga do patrimônio duradouro. Ao mesmo tempo, a disciplina prática envolve responsabilidade ética. A riqueza construída com integridade tende a ser mais estável do que aquela obtida por atalhos duvidosos. Caráter e finanças estão mais conectados do que se imagina. Credibilidade gera confiança. Confiança abre portas. Portas abertas criam oportunidades. Uma reputação sólida pode ser um ativo tão valioso quanto qualquer investimento financeiro. Hill observou que líderes de sucesso sustentavam seus impérios sobre princípios claros de honestidade e compromisso. À medida que o patrimônio cresce, surge um novo desafio: manter a mesma disciplina que o construiu. Muitas pessoas são cuidadosas enquanto possuem pouco, mas tornam-se descuidadas quando experimentam abundância. A verdadeira disciplina não depende da quantidade disponível, ela é parte da identidade. Seja administrando pequenas economias ou grandes somas, os princípios permanecem os mesmos. Clareza, planejamento, autocontrole e visão de longo prazo continuam sendo os pilares. Nesse estágio, a prosperidade começa a transcender o aspecto material.
A liberdade financeira não se resume à acumulação de cifras, mas à expansão de possibilidades. Significa poder escolher projetos com base em propósito e não apenas em necessidade. Significa reduzir dependência de circunstâncias externas. Significa ter margem para contribuir com causas maiores. A disciplina financeira, quando aplicada de maneira consistente, cria autonomia. E autonomia gera impacto. Curiosamente, quanto mais estruturada se torna a vida financeira, menos o dinheiro ocupa o centro das preocupações. Ele passa a ser ferramenta, não fonte de ansiedade. Essa mudança psicológica representa um dos maiores benefícios da disciplina aplicada no mundo real. A pessoa deixa de viver em constante tensão e passa a operar com confiança estratégica. As decisões tornam-se mais conscientes. O futuro deixa de ser ameaça e passa a ser projeto. Esse estágio não é alcançado por acaso. Ele é resultado previsível da união entre mentalidade e prática. A mente treinada na parte 2 encontra sua expressão nas ações descritas aqui. Cada investimento realizado com critério, cada despesa evitada por consciência, cada plano revisado com disciplina fortalece a estrutura construída anteriormente. A teoria se converte em realidade tangível. No entanto, a jornada não termina na conquista de estabilidade. A disciplina financeira madura inclui também a responsabilidade de educar e influenciar positivamente outros. Compartilhar conhecimento, orientar familiares, apoiar iniciativas produtivas amplia o alcance da prosperidade. A riqueza deixa de ser apenas benefício individual e passa a ser instrumento de transformação coletiva. Isso reforça o ciclo virtuoso, pois contribuir gera propósito renovado, e propósito fortalece disciplina. Ao observar todo o percurso, da formação do propósito definido à prática organizada no cotidiano, torna-se evidente que a prosperidade é um processo sistemático. Não depende de circunstâncias extraordinárias, mas de princípios aplicados com constância. Pensamentos moldam crenças. Crenças orientam decisões. Decisões repetidas formam hábitos. Hábitos sustentam resultados. E resultados consolidados transformam destino. A disciplina financeira, portanto, não é uma restrição imposta externamente, mas uma escolha consciente de alinhar desejo e ação. É a decisão de governar recursos em vez de ser governado por eles. É o compromisso silencioso de construir hoje aquilo que proporcionará liberdade amanhã. Quando esse compromisso se torna parte integrante da identidade, a prosperidade deixa de ser uma possibilidade distante e passa a ser consequência natural. Assim, encerra-se este ciclo de compreensão. A mente cria, a disciplina sustenta e a prática concretiza. O princípio permanece o mesmo em qualquer contexto ou época. Aquele que domina seus pensamentos, organiza seus planos e age com consistência inevitavelmente colherá os frutos dessa construção. Porque a prosperidade, quando baseada em princípios sólidos, não é eventual, é previsível.